E aí, galera, como vocês estão? Hoje a gente vai gravar um vídeo que tem muita gente que já perguntou nos comentários dos meus vídeos. Como que eu consigo aplicar tanto dinheiro e como que eu consegui chegar nos 400 mil investidos? Então, hoje eu vou contar a minha trajetória para vocês, o que eu trabalho, como eu consigo dinheiro para fazer esses aportes e como que eu consegui chegar nesse valor com tão pouca idade. Se eu pegar minha carteira aqui, a gente tem já 402 mil aplicados, sendo que hoje está em 398 mil, e a gente recebeu mais de 25 mil de proventos, ou seja, a gente teve um salário médio aqui nesse ano de R$ 1.600 quase, ou seja, se eu pegar a média do meu salário dos últimos do ano aqui, né, dos 12 meses, eu recebi R$ 1.600 todos os meses. Hoje eu vou te contar como eu consegui isso e o que eu trabalho e qual é a minha profissão. Então, se você quer acompanhar esse conteúdo, já se inscreve aqui no canal e deixa o like. Nesse canal eu falo sobre investimento com vocês, ensino vocês a investir na prática e também ensino vocês a analisar empresas e fundos imobiliários. Então, já deixa o like aí e se inscreve no canal. Me ajuda a bater 500 inscritos aí. A gente já está na metade desse caminho e vocês podem ajudar com apenas um clique. Então, deixa o like aí e se inscreve no canal. Então, bora lá para eu mostrar para vocês como que eu consegui essa aplicação de 402 mil e como que eu consegui isso em tão pouco tempo. Então, bora lá para o vídeo. Então, como que eu consigo aplicar esse dinheiro, né? Esse dinheiro, ele é aplicado através de duas coisas, do meu salário e dos meus dividendos que minhas empresas aqui que eu tenho geram. Esses são os dois principais fatores que eu consigo aportar tão bem na minha carteira. O principal é meu salário. E como que eu consigo esse salário? Eu trabalho com programação, eu sou um programador. E eu vou contar um pouco aqui da minha trajetória até eu começar a investir. Se a gente pega minha carteira aqui, ó, eu comecei a investir, ó, se eu pego aqui desde o início, eu comecei a investir, que eu comecei a investir de verdade mesmo, foi mês 8 de 2023. Isso foi quando eu comecei a investir. Aí eu fui investindo 10, 15, 20, fui investindo aos poucos, com o meu salário de programador. Teve uma hora aqui, ó, que eu dei um salto de 88 mil para 156 mil. E como que eu fiz isso, né? Então, antes de eu começar a investir, eu comecei na área de programação. Então, eu comecei a fazer faculdade em 2019, com 19 anos de idade. Já no primeiro período para o segundo período da minha faculdade, eu arrumei um estágio. E eu fiquei nesse serviço de estágio por 2 anos. Não foi os 2 anos de estágio, né? Eu entrei como estágio no primeiro ano, então eu fiquei um ano inteiro para aprender, para pegar aprendizado, e no segundo ano meu salário aumentou. Eu lembro que na época eu recebia em torno de R$ 800. Aí meu salário aumentou para 1.200 e quando eu saí da empresa depois de 2 anos, eu recebia R$ 2.000. A partir daí, meu salário começou a crescer muito. Então, eu peguei experiência nessa empresa e fui para outras empresas para conseguir aumentar o salário. Já na segunda empresa que eu trabalhei, eu comecei ganhando R$ 3.000 e depois de 3 meses de contratação, eles aumentaram meu salário para R$ 5.000. Isso em questão de 3 meses. Então, eu fui para outra empresa e depois de 3 meses eu estava recebendo quase R$ 5.000. É porque eu sempre fui PJ. Então, meu salário nunca era fixo, era por hora. Então, eu recebi em torno de 5 mil, um pouco mais, um pouco menos. Esse era meu salário. Aí eu fiquei recebendo esse salário quase durante um ano. Depois de um ano, eu recebi uma proposta de outra empresa, e aí foi onde que eu comecei a trabalhar home office, foi a primeira vez que eu trabalhei home office, para ganhar R$ 7.500. Nessa empresa, eu fiquei em torno de 6 meses até receber uma proposta de outra empresa, que é a empresa atual que eu tô. Nessa empresa atual que eu entrei, eu comecei recebendo já R$ 11.000. E como eu recebia como PJ, eu sempre tive a oportunidade de aportar mais nos meus investimentos. Só que nessa época eu ainda não investia. Eu só sabia de duas coisas: que eu queria aposentar antes do tempo, ou seja, mais cedo, e criar minha liberdade financeira, porque eu sabia que eu não queria ficar trabalhando o resto da minha vida até esperar minha aposentadoria do INSS. Então eu sempre tive isso na cabeça, só que eu não sabia nada sobre investimentos. Então, por influência dos meus pais falaram assim: ó, por que você não pega esse dinheiro seu que você ganha, você está ganhando muito, por que você não compra o terreno? Ou uma casa. Eu fui lá, achava que isso era um bom investimento. É um investimento, gente. Só que tem investimentos que pagam mais. E o primeiro investimento que eu fiz foi num terreno. Eu comprei um terreno sem juros e eu pagava uma parcela de quase todo o meu salário. Eu lembro que na época eu dei, acho que era 40% de entrada do valor de terreno, que eu já estava guardando dinheiro, e eu pagava o resto, eu financei o resto, sei lá, em 2 anos para pagar a parcela de 8, 9 mil reais por mês. Então, eu sempre investi meu salário, mesmo que não fosse com investimentos
em renda fixa, renda variável. Aí eu comecei a estudar sobre investimento e eu tenho amigos meus que já investiam e eles me influenciaram. Falaram, ó, eu invisto em renda fixa, eu ganho tanto. E aí eu comecei a estudar. Então, quando eu comecei a investir em renda fixa. E aí sim eu comecei a estudar pesado. Comecei a acompanhar vídeos no YouTube de canais legais, comecei a ler livros, e aí eu comecei a estudar sobre investimentos. E aí eu coloquei meu terreno para vender, que foi nessa época que meu salário aqui aumentou de 80 mil para 150 mil. Meu salário não, meus investimentos, né? Que foi de 88 para 150 mil. E aí, como que eu vendi esse terreno? Eu consegui vender esse terreno para um parente meu. Eu lembro que na época eu comprei esse terreno por 200 mil e eu vendi para esse parente meu para 225 mil. E como que funcionou essa venda? Eu vendi para ele parcelado, ou seja, ele me deu a entrada de 100 mil, que foi esse aporte que foi de 88 para 56. Então ele deu mais ou menos uma entrada de 100 mil e ele me paga até hoje parcelas desse terreno. E eu acho que ele vai quitar esse terreno comigo ano que vem. Então, esse valor que eu recebo também todos os meses desse terreno, ele entra no meu aporte. Então, esses são 3 coisas que eu aporto aqui, né? Isso é meu salário, os meus investimentos aqui que me gera dividendos e esse salário que eu recebo do meu terreno que o meu parente me paga até hoje. Então, é isso que faz que eu tenha uma constância aqui de investimentos e consiga investir mais de 10 mil reais. Lembrando, depois disso, hoje a gente já saiu de 156 mil para 400 mil investidos. Isso, gente, em questão de 2 anos investindo. Do mês 8 de 23 ao mês 8 de 25, eu terei 2 anos aqui investindo. Então, eu consegui uma carteira de 400 mil com questão de 2 anos. Óbvio que teve o terreno que me ajudou a alavancar minha carteira, só que eu já investi antes, né? Eu investi então dos meus 22 dos meus 21 aos 23 comprando terreno, consegui vender e fez aumentar minha carteira. Lembrando que com a carteira grande aqui, você consegue ter bons dividendos. Olha para vocês verem. Só no mês de 2025, só no mês 12 de 2025, né? Está no mês 12 de 2025, né? Dezembro de 2025, olha o que eu vou ganhar aqui. Eu vou tirar minha câmera aqui para vocês verem. Então, só aqui, ó, eu vou receber R$ 4.600, só esse mês, gente. Ou seja, é um salário de R$ 4.600 só esse mês. E lembrando, né? Eu fiz um vídeo aqui de bebê seguridade. Em fevereiro a gente vai receber mais R$ 4.000 só de bebê seguridade. Ou seja, gente, eu estou recebendo um salário de R$ 4.000 por mês, não por mês, né? Mas tem meses aqui sem fazer basicamente nada. Eu durmo e o dinheiro rende para mim. Por isso que eu falo para vocês: investir deixa as pessoas ricas e multiplica os patrimônios dela. Eu falo aqui no canal sempre: são 2 coisas que podem deixar vocês ricos, que vai fazer vocês ficarem ricos e criar a liberdade financeira de vocês. O primeiro, que é o mais importante que eu considero, é os aportes. Ou seja, quanto mais vocês aportam, mais rápido vocês vão chegar no primeiro milhão de vocês, vão chegar na liberdade financeira de vocês e vocês vão conseguir ficar de boa na vida e não depender do INSS. A segunda coisa que é muito importante aqui, que eu sempre falo, é o tempo. Então, se tem uma pessoa que começou a investir com 20 anos, R$ 1.000, e outra que vai começar com 40, investindo R$ 5.000, muito provavelmente essa pessoa que começou com 20 anos, pelo fator do tempo, ela vai ficar muito mais rica que essa pessoa que começou com 40 anos investindo R$ 5.000. Por quê? Porque ela vai conseguir, com o tempo, fazer o patrimônio dela multiplicar. Porque dos 20 anos dela até os 40, ela tem 20 anos. E ela começou aportando R$ 1.000. Então, o dinheiro dela vai multiplicar e ela vai conseguir, provavelmente, ficar muito mais... Se ela tiver constância, né? Provavelmente, ficar muito mais rica que essa pessoa que começou com 40 investindo R$ 5.000. Ou seja, se você já está mais velho, está 40, 45, 50 anos, não fique triste. Vocês ainda conseguem, se vocês aportarem mais, vocês também conseguem criar a liberdade financeira de vocês. Para investir nunca é tarde. E também vocês não podem pensar só em vocês. Pelo menos eu penso na minha família para o futuro. Então, para vocês que estão mais velhos, vocês podem investir e deixar uma herança para os seus filhos que vai gerar uma renda passiva para eles. Isso que é muito legal dos investimentos. O investimento é para sempre. Ou seja, não é só para você, vai ser para você, para os seus filhos, para os seus netos. Se vocês ensinarem os filhos de vocês a investirem, muito provavelmente você vai criar um reinado muito grande para sua família. Então, é isso que eu queria falar um pouco nesse vídeo aqui. Porque muita gente já me perguntou o que eu faço, né? Então eu falei que o que eu faço, eu sou programador e eu venho crescendo aqui na minha carreira com o tempo. Tenho um pouco de sorte, mas também tenho minha capacidade e minha coragem de correr atrás, né? Porque tem muita gente que trabalha nessa área, igual eu falei, e não recebe bem porque não tem coragem de ir para outras empresas e ganhar melhor
mesmo tendo mais riscos. Então, eu sou programador e foi assim que eu consegui meus 400 mil. E eu estimo que eu vou conseguir, e eu estou gravando isso com vocês, vocês vão acompanhar junto comigo, eu estimo que eu vou chegar no meu primeiro milhão antes dos 30 anos. Eu acho que eu vou chegar lá para os 28, 29 anos. Só que como eu tenho muita renda variável, então eu não tenho como prever o futuro, né? Mas eu acho que minha carteira, ao longo prazo, vai bater a renda fixa e a gente vai chegar no nosso milhão muito provavelmente antes dos 30 anos. Isso é muito legal, gente. Antes dos 30 anos, ser milionário. E muito provavelmente, antes dos meus 40 anos, eu consegui criar minha liberdade financeira. E vocês que vão acompanhar aqui, que estão acompanhando desde o começo, vão ver que a gente vai criar nossa liberdade financeira antes dos 40 anos. Então é isso que, se eu tenho uma dica para dar aqui, gente, comecem o quanto antes. Quanto antes vocês começarem, mais rápido vocês vão criar a liberdade financeira de vocês. Então, é isso que eu falo para todo mundo aqui. E também, não comece sem estudar, obviamente. Se vocês forem investir querendo enriquecer a curto prazo, isso não existe, isso é golpe. Se alguém fala para você, compra um curso meu aqui que eu vou investir R$500, você vai investir R$500, em um ano você vai chegar no seu primeiro milhão. Isso não existe, gente. Isso é golpe. Então, não existe investimento a curto prazo. Não existe. Pode ser que 1% das pessoas fiquem ricos fazendo opções ou fazendo day trade, mas isso, gente, 99% das pessoas que fazem isso e caem nisso vão ficar pobres e vão até gerar dívidas em seus nomes. Então, não acreditem em enriquecimento a curto prazo. Enriquecimento é a longo prazo, é mentalidade. A primeira coisa que vocês têm que conseguir, é aqui, na mente. Depois, vocês têm que correr atrás de crescer na carreira de vocês, ganharem melhor. Depois que vocês ganharem melhor, vocês vão investir boa parte do que vocês conseguirem e também deixar o tempo fazer seu patrimônio multiplicar, e é assim que você vai ficar rico e criar sua liberdade financeira. Tempo, consistência e aportes. Então, gente, no vídeo de hoje é isso. Eu fiz esse vídeo inspirado porque muita gente aí nos meus comentários, aí nos meus vídeos, pergunta o que eu faço, como que eu consigo investir isso, e eu fiz um vídeo aqui explicando para vocês. Então, no vídeo de hoje é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like aí, se inscreve para me dar uma força. Tô tentando bater meus 500 inscritos aí e vocês podem ajudar com um clique. Então, gente, é isso e até o próximo vídeo.